Olá, oitavo ano, estamos de volta para mais uma correção comentada das nossas atividades. Hoje vamos falar sobre os verbos de ligação e as suas relações de sentido. Vamos saber que um mesmo verbo ele tem diversos sentidos, dependendo do contexto. Então vamos lá. Questão de número 1. Leia estes versos. Sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Neste trecho de poema, há um verbo em elipse, isto é, subentendido, oculto. Escreva o verso em que esse verbo ocorre, explicitando. Vamos lá. Sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro, né? Nós estamos vendo aí a oração, o pão seja caro, né? Seja é um verbo. E aí vamos para a seguinte, e a liberdade pequena. Então, aqui dá para perceber que o verbo que foi empregado na oração anterior, ele está subentendido aqui depois da palavra liberdade, ó. E a liberdade seja pequena. Letra B. Por que a palavra caro está no masculino e pequena está no feminino? Nós temos aqui, embora o pão seja caro. A palavra caro aqui está no masculino, gente. Por quê? Porque ela está concordando com o substantivo pão, não é isso? E já a palavra pequena, ó, e a liberdade pequena. Eu estou me referindo ao substantivo feminino liberdade. Por isso, pequena também vai ficar no feminino, certo? Tá aí, caro, masculino, concordando com pão, que também é masculino, e pequena, feminino, concordando com a palavra liberdade, que é do gênero feminino. Vamos à letra C. Que função sintática tem as palavras caro e pequena nesse contexto? Olha só, vocês viram que nós utilizamos aqui, nós temos na primeira oração, aliás, na segunda oração, né? Embora o pão seja caro, nós temos aqui o verbo seja, não é? Ligando pão à sua característica, que é caro. Nós dissemos que caro concorda com pão. Então, esse seja aqui é um verbo de ligação que está ligando pão a uma característica dele, caro. E no terceiro verso, né? E a liberdade seja pequena. Eu também tenho um seja, só que está subentendido, a gente já discutiu isso na letra A, né? Então, pequena também é uma característica que se refere à liberdade. Se eu tenho uma característica se referindo ao sujeito, eu tenho quem? Um predicativo do sujeito, certo? Então, caro e pequena são predicativos do sujeito. Vamos agora à questão de número 2. Considere esta frase. Os estudantes estavam alegres e comemoravam o início das férias. Letra A. Indique o termo que funciona como predicativo do sujeito. A mesma coisa da questão anterior. Eu tenho aqui um predicativo, não é isso? Então, qual é esse predicativo, gente? Qual é a característica que eu estou dando para esses estudantes aí, ó? Os estudantes. Vocês estão vendo aí, tá bem claro, né? Tá bem explícito que a característica de estudantes é alegres. Então, ele é o predicativo do sujeito. Letra B. Elimine o verbo de ligação e escreva a frase preservando seu sentido original. Faça as alterações que julgar necessárias. Olha só, nessa questão aqui de número 2, nós temos aqui o predicativo, né, que a gente já falou, que é alegres. Esse predicativo do sujeito, ele se liga ao sujeito pelo verbo de ligação e nós vamos mudar a posição dele. São diversas posições que eu posso colocar ele, né, gente? Então, vamos lá? Eu tenho várias possibilidades aí. Se eu quiser começar com o predicativo do sujeito, como é que vai ficar a oração? Alegres, não é isso? Os estudantes comemoravam o início das férias. Mas pode ser que eu não queira colocar ele no início, eu queira deixar ele no meio. Então, vamos lá. Os estudantes alegres comemoravam o início das férias. Viram aí? Mais uma possibilidade. Os estudantes comemoravam alegres o início das férias. E uma quarta possibilidade, os estudantes comemoravam o início das férias alegres. Então,
Vejam aí, você pode utilizar uma, duas, três ou as 4 possibilidades. Fica a seu critério. Vocês perceberam o quê? Que eu só mudei a posição, mas o que eu quero dizer, a mensagem que eu quero dizer, ela não modificou. Vamos à letra C. Na frase que você escreveu, sem o verbo de ligação, alegres tem a mesma função sintática que na frase inicial? Olha só, a frase inicial é essa: os estudantes estavam alegres e comemoravam o início das férias. Nas possibilidades que a gente acabou de discutir, nós eliminamos o verbo de ligação estavam. Alegres, os estudantes comemoravam o início das férias. E todas as outras possibilidades. É isso, nenhuma delas eu tenho o verbo. A pergunta é, sem esse verbo de ligação, a palavra alegres, que é um predicativo do sujeito, continua tendo a mesma função sintática ou muda? A gente falou, né, agora há pouco, que não modificou em nada o sentido, né? As 4 possibilidades nós temos o mesmo sentido. Ele mudou a posição, mas alegres, quem é que é alegre? Os estudantes. Então, não modificou. Então, continua sim com a mesma função. Alegres continua como predicativo do sujeito, que é uma característica atribuída ao sujeito pelo verbo de ligação que está oculto nas frases que a gente fez. Vamos agora, então, para a terceira questão e a última questão da nossa atividade de hoje. Vamos lá? Qual o sentido dos verbos destacados para cada uma das situações apresentadas a seguir? Letra A. Vocês estão vendo destacados na letra A a palavra andam. Nós vamos fazer, andavam, né? Nós vamos fazer 3 frases que trabalham com o mesmo verbo, que é o verbo andar. Na letra A eu tenho: as horas andavam rápidas naquela madrugada. Gente, esse andavam aí, eu quero saber, nessa situação, qual é o sentido desse verbo? Andavam. Eu tenho aí, as horas andavam. Andavam aqui não é na situação de caminhar, né, gente? É na situação de percorrer. Então, aqui, as horas passavam, as horas percorriam rápidas, certo? Então, tá aqui, ó, sentido de percorrer. Letra B. A inflação anda perto de 10% ao ano. Quando eu digo que ela anda perto, eu quero dizer o quê? Que essa inflação ela está alcançando, né? Está chegando próximo de 10%. Então, o sentido que nós podemos dizer é o sentido de alcançar. Letra C. Seus tios andam muito tristes porque você não os visita mais. Aí eu tenho esse andam aqui, que, diferentemente dos outros, ele está falando do estado emocional dos tios, né? Então, eu posso dizer que ele está indicando o estado emocional, é o estar. Meus tios estão muito tristes. Eu poderia substituir por esse verbo. Então, gente, tá aí, ó, o verbo andar em 3 situações, em cada uma delas com um sentido diferente. E vamos agora para a letra D. Ele ficou rico vendendo produtos de informática. Agora nós vamos trabalhar o verbo ficar, viu? Em 3 situações diferentes. Quando eu digo que ele ficou rico vendendo produtos de informática, eu estou querendo dizer que ele se tornou, ele tornou-se, não é isso? Tornou-se rico. Então, aí eu posso dizer no sentido de tornar-se. Vamos à segunda frase com o verbo ficar. Letra E. Esta camisa ficou bem em você. Olha só, o sentido anterior era tornar-se. E agora, o ficar é no sentido de que aquela roupa ela vestiu bem nele. Então, ficar aí está no sentido de vestir bem. E a última frase que trabalha o verbo ficar é a letra F. Meu amigo ficou imensamente satisfeito com a contratação. Quando eu digo que ele ficou imensamente satisfeito, eu estou trazendo aí o estado, né, de espírito do meu amigo. Então, eu posso dizer que o sentido aí é o estado emocional passageiro. Vamos à letra G. Nós vamos agora trabalhar com os sentidos do verbo virar. Nós temos 2 frases com o verbo virar, pessoal. A primeira frase diz assim: o carro
virou a esquina. Quando eu digo que o carro virou a esquina, dá para perceber nitidamente que eu estou falando a direção em que o carro foi, não é isso? Então, ele está no sentido de mudar de direção. Olha a diferença da letra H. Mesmo verbo. O garoto virou uma fera. Agora, gente, o virar aqui está no sentido de mudança de temperamento. E eu ainda poderia dizer um outro verbo, só que esse verbo não seria, né, seria um verbo no caso de ação também, né? Como o da letra G. Eu poderia dizer que o carro virou enquanto descia a ladeira. Aí seria um outro sentido, né, de capotar. Então é isso, vocês perceberam aí que um mesmo verbo, ele muda, ele tem relação de sentido diferente conforme o contexto em que ele é empregado. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima videocorreção.